O nosso viés de hoje respeita a vocação e ilusão universitárias. A vocação universitária, no sentido muito próprio, quer dizer a posse do universal. Quando a universidade surgiu, ela era um espaço de busca do universal, dos grandes princípios. Desde essa tradição grega, fala-se na figura do sábio. Sábio é aquele que sabe um pequeno conjunto de coisas, mas são conjuntos tão delicados, tão profundos, ontologicamente, que com essa pequena caixa de saberes, ele consegue compreender tudo do mundo. Não se compreende a totalidade da realidade por um acúmulo informativo de saberes, mas pela compreensão de esquemas gerais do ser. Isso vem desde a tradição grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, passa pelos latinos, tá? E etc. Então, quando surgiu a universidade, era o espaço do universal. Valeria a pena aquilo que é universal. Num primeiro conceito, na instituição universitária, não era muito relevante se o camarada até se orientasse a estudar engenharia, se ele orientasse a ser veterinário, se ele fosse fazer letras. Isso era secundário. Acima de tudo, por meio dessas áreas mais especializadas, iria-se ter a posse do universal. Não é muito relevante o cara ter estudado veterinária e o outro ter estudado letras. Eles teriam que ter abordagem sistemática, saber fazer investigação racional, o que são critérios de ciência, a penetrabilidade de um assunto com outros. Vamos lembrar do princípio intelectual da isomorfia, que toda a realidade ela é isomórfica. Então as regras gerais do ser são as mesmas. Tá? Então é uma atitude intelectual, acima de tudo. É óbvio que tem algum aspecto de relevância secundário, mas não inexistente, tá, gente? Em ter um domínio X, um domínio Y do saber. Mas acima de tudo, a questão universitária é uma questão de atitude perante o universal. Ponto. Vale aquilo que é perene. Manifestamente, fica longe disso daí uma dimensão profissional. Manifestamente. No contexto medieval em que surge a universidade, primeira universidade aí, gente, 1088, Universidade de Bolonha, tá? Naquele conceito, tá, medieval, existia o esplendor aí das artes liberais, cujo ápice seria a universidade. Então, artes liberais é aquela que eu ministro aqui o curso de Trivium, compunha-se pelo Trivium, Quadrivium, depois os estudos superiores, que seria propriamente a universidade. Já no nascedouro, qual o grande negócio das artes liberais, da entrada do Trivium? Só vem quem quer, só vem vocacionado, gente. Por isso que o Trivium sempre deu certo também, porque só entra quem foi lá por um comprometimento pessoal. Só os vocacionados vêm. Ponto. Então o negócio anda, gente. Isso é uma questão óbvia. Existia uma dicotomia extremamente grande, a divisão aqui bem grande. Ou a arte liberal que vai acabar na universidade, já se prepara desde antes, tá? Rumo ao universal. Né? Ou é a instrução profissional. A instrução profissional, então eram as corporações de ofício, aquilo, etc. Sempre foi uma questão separada. Tá? Sempre não, porque agora deixou de ser. Nasceu separado essa dimensão, que é uma dimensão de instrução do trabalho, o que é uma dimensão propriamente, uma vocação intelectual. Uma vocação intelectual tem rumo no universal, e não nas coisas particulares. Isso é quando muito um aspecto técnico. Tá? Quando muito um aspecto técnico, mas não um aspecto propriamente intelectual. Então hoje a universidade ela tá uma coisa um pouco esquizofrênica, gente. Não só de uma evolução do ano 1088 para o ano 2020, em poucos anos já há uma diferença muito grande, em que há uma profissionalização muito grande. Hoje a universidade é um centro técnico, é uma escola técnica de coisas. Não tem mais a ver em acolher as vocações intelectuais. Um assunto tem que ser dito.
na concepção própria da universidade, antes de virar essa ilusão que virou, tá? É para quem tem vocação, é para quem tem vocação intelectual, não é para todo mundo. Essa ideia de que a universidade é diretamente vinculada à divisão de classe social, isso é um conceito muito recente, muito recente, a ideia de que o homem é filho do meio, porque está vinculado mais ao trabalho do que propriamente à vida intelectual. Então como o próprio trabalho se tem acesso por meio da universidade, aí você levou a degradação da universidade junto aí nesse sentido, tá? Então são coisas aí bem complicadas, que assim, a vocação intelectual, tá, não está sendo acolhida na universidade, ela não é acolhida, tá? Porque a universidade não tem mais nem aparato, nem interlocução com esse pessoal. Porque ela só tem analfabeto funcional, gente. Sim. As pessoas chamaram a educação de instrução funcional para o trabalho e chegou na universidade com isso. Então, assim, a universidade já está falando para analfabetos. Quando uma vocação propriamente universitária, o cara não pode ser analfabeto funcional, gente. Se o cara tem uma vocação intelectual, que é a vocação de qualquer universitário, não interessa se o cara quer fazer o curso A, B, C, D, Z, X, ninguém tem vocação diretamente para o direito, para a veterinária, para a publicidade. Primeiro se tem vocação intelectual. Aí o cara faz um curso de ciência jurídica, no qual ele extrai uma ascensão a um todo universal. O cara vai cuidar de uma outra ciência com essa mesma perspectiva. Dizer já que a vocação é funcionar como advogado, dizer já que a vocação é funcionar como veterinário, que é funcionar como... já é próprio analfabetismo funcional, que vê só a dimensão propriamente funcional, sem nenhuma transcendência, sem nenhuma penetração em algum nível um pouco maior. Lembremos, uma das formas de você ver o analfabeto funcional é aquele que fica só no horizonte da função, é o para quê. Ele não alcança o porquê. Porquê é que propriamente, tá? O porquê propriamente é o início da ciência. Você leva isso daqui para quê? Porque não sei quem pediu. Por quê? Não sei quem pediu, mas é porque tem que ter uma causa tal. Essa causa, por sua vez, tem que ter outra causa, que tem que ter outra causa. Como tem os físicos, você tem que ter um domínio científico, tá? Que é totalmente diferente do técnico que a gente tem hoje. Então o que acontece? Você tem uma situação esdrúxula que só chega... É óbvio que eu estou generalizando, é óbvio que vai ter universidade boa, é óbvio que tem ilhas, é óbvio que no meio do Saara, gente, tem oásis, mas eu estou falando da generalidade, evidentemente. Olha aqui, eu já saí da universidade há bastante tempo, já estava decaindo, só decaiu mais aí, todas as vezes que eu esbarro aqui na lateral. Então você cria uma situação seguinte, hoje você tem um problema de que virou uma política social. A universidade entra numa dimensão de fazer engenharia social, tem que pôr todo mundo lá dentro. Então você vai receber os desvocacionados. Sim. Então, na medida que você recebe os desvocacionados, pior que isso, pior do que eles não aproveitarem, que é o caso, o número de analfabetos funcionais do Brasil que sai da universidade é gigante, no mundo inteiro, tá? Aqui é um caso mais extremo. Mas então, porque o cara não é vocacionado para a cultura, gente, não é vocacionado. É assim que funciona, gente, entenda? É politicamente incorreto que seja, mas não deixa de ser verdadeiro, tá? Politicamente incorreto é só um jeito de dizer as mentiras mais agradáveis, mas que continuam sendo mentira, gente. Essa é uma questão muito clara. O que acontece? Você tem um sistema de perversão. O sistema de perversão acontece o seguinte: então você põe os vários que não aproveitam e você perverte o sistema. Então aquele que é vocacionado não aguenta. É uma punição para o vocacionado. A maior punição para o vocacionado é você ter que colocar ele num ambiente abaixo do nível do cara. 10 vezes pior, a maior tortura é você estar num nível muito inferior ao que você podia estar, cara. Então assim, é muito, muito grave. Eu atendi várias pessoas aqui na Casa da Crítica, nas mentorias, com claríssima vocação intelectual, mas que eram totalmente desajustados no meio universitário. Tive um caso de um rapaz aqui no interior de São Paulo. Nossa, o moleque tem um pendor intelectual finíssimo, finíssimo. Mas as coisas que aconteciam na universidade desmotiva. Disso, cria problema de perigo, de incolumidade para a própria vida do cara. Porque chega um cara lá que sabe que o esquema ali é mais um mise-en-scène,
Tá? Aí você está criando aquela questão de bajulação do desvocacionado. Essa é a maior perversão e essa é a grande ilusão universitária. Chega um cara desvocacionado, ele entra e ele ganha um título no final. Vou falar no caso do advogado, está cheio de advogado, mas é lotado de advogado. Os advogados são milhares. 90% não passam no exame de ordem. Exame de ordem ficam dizendo que exame de ordem é uma coisa. Exame de ordem é elementar. É elementar. Tinha que ser 3 vezes mais rígido. É elementar. 90% não aprovado. Tem faculdade que cronicamente não aprova ninguém. Não aprova ninguém. O nível já é super baixo dos advogados. Baixíssimo, mas é baixíssimo. Tá? E ainda bem que tem esse exame. Senão a coisa aí tinha desgringolado aí demais. Mas os caras têm diploma. Felizmente eles não conseguem advogar, mas eles têm diploma de doutor. Tem os caras que usam anel de advogado, esses besteiros. O que é um advogado? Advogado é uma pessoa que compreende muito, que é um jurista, isso é mais amplo. Um jurista precisa compreender muito bem o ordenamento jurídico, tem que ter noções razoáveis do poder, tem que ter noções razoáveis de psicologia, dos interesses humanos. Se esse camarada for advogado, ele tem que ter pensamento estratégico, tem que ter capacidade de planejar e precisa, acima de sangue frio, tem que ter uma habilidade de sangue frio muito grande. Acima de tudo, tem que ter um domínio impecável do idioma. É na sutileza do idioma que vai ganhar ou vai perder. Sim, exatamente. Aí o que acontece? Quase todos são analfabetos, eles não cumprem a primeira regra. Eles não sabem falar, mas tem um título. Então assim, o cara é advogado nominal. Ele comprou para ele, foi bajulado. O desvocacionado é bajulado. Você está entendendo? Depois é o que falam. Ele comprou um sonho e recebeu a ilusão. Ele realmente acha que o título é típico do analfabeto funcional. Acha que o que vale é o título. Mas não que vale ele ter a posse de um saber jurídico. Tá? E aí então ele tem estratégia de como ele desenvolve uma postulação. Um pedido judicial, gente, tem uma estratégia para ser feita. Tem toda uma regra de dialética. Desde que você perceba. Senão você é despachante. É, isso mesmo. Ah, estou afirmando que quase todo mundo é despachante no meio jurídico? Exatamente. Quase todo mundo foi iludido na universidade? Sim, isso mesmo. Absolutamente. Não tem nada por. Então o que eu quero colocar com isso? Você recebe o desvocacionado, perverte o sistema, bajula uns, desestimula o outro, que era o vocacionado. O vocacionado vai ter que se virar com si. Você está entendendo? Se a pessoa tem uma vocação, tenha certeza que ela já pelo menos é um analfabeto funcional. O analfabetismo funcional é próprio para o desvocacionado crônico, desvocacionado existencial. Ele por si não é nada, ele tem que agregar em alguém. O vocacionado tem um princípio de ação. Ele tem o princípio que tira ele, qualquer que seja a área que ele atue, tira ele do analfabetismo funcional porque ele é comprometido. Aí se o cara tem comprometimento, tá, ele vai crescer. Então o que acontece? O nosso viés é vocação e ilusão universitária. A gente vai fazer vários trabalhos sobre isso. E as pessoas estão achando que a universidade como ela é hoje, ela é um espaço para a realização de vocação. E quanta angústia vem disso? Por entrar na ilusão e descobrir depois, ou deixar de cuidar do que interessa, tá? E se perder dentro desse mindset assim bastante cretino. A garantia que você quer, garantia de analfabetismo funcional é acreditar na cartilha universitária plenamente. Tá a realidade. Agora, vai ter o cara que prefere isso. Não, mas porque eu tenho título, porque eu tenho isso aqui. Chamou, antes de ontem aqui, um cara que estuda filosofia numa universidade conhecida. Queria saber uns detalhes aqui do curso de trilho. O cara está no 3º ano da faculdade de filosofia. Sabe falar. Ele não falava frases articuladas. Olá, boa tarde, eu gostaria de saber... é aí que tem curso de trivium, né? Mas estou falando... Então, mas é o curso de trivium, não é aí? Então como é que é, hein? Nesse nível, articulação de um aluno de filosofia, gente. Sabe, assim, uma universidade conhecida, não é no fundão do planeta, não. De advogado analfabeto, eu conheço aí de zilhões, entendeu? E aí o que acontece? Vocações deixam de acontecer, gente. Caras que poderiam ser vocacionados, tá num ambiente de florescer, não crescem. A coisa tá muito feia, tá? Meus caros, muito obrigado.